Toda glória, honra e louvor sejam dadas a Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Ele reina, está vestido de glória e de majestade. Toda glória e louvor ao Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro de Josué. Josué, o capítulo número 4. Nos fala a palavra de Deus que nós fomos criados em Cristo Jesus, somos feitura dele, criados em Jesus para as boas obras, Efésios 2:10. Que realidade tremenda é essa, aquelas obras que ele de antemão preparou para que nós andássemos por ela. Nós não somos deterministas, não cremos que haja um destino pré-traçado, mas cremos que em cooperação com o Espírito Santo, nós discernimos tempos e oportunidades que Deus já antecipou para nós, já preparou para nós. Assim, irmão, não tenha medo. Se você segue a direção do Espírito Santo, você não vai errar. Amém? Nós temos uma palavra para esta tarde, que está em Josué, o capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 7. E esta palavra tem por título Carregadores de Pedras. Repita comigo, Carregadores de Pedras. Vamos ler a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhe dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras. Repita, 12 pedras. E levai-as convosco. Repita, levai-as convosco. 12 pedras levai-as convosco. A outra banda depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro. Levante cada um, repita, levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Repita, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Palavra do Senhor, amém? Oremos a Deus. Pai, nós somos gratos por teu amor, somos gratos por tua infinita misericórdia, meu Deus. Já cantamos, já declaramos aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração do homem. São estas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Oh, meu Deus, nós temos certeza, Pai, que nesta tarde o teu Espírito Santo falará aos nossos corações. Há uma convicção profunda, Senhor, de que há áreas que necessitam tratamento, e nós permitimos que o teu doce e precioso Espírito Santo comunique verdades ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, e transforma-nos pelo poder da palavra. É a oração que nós fazemos, meu Deus, nesse nome precioso do grande Salvador, no nome de Jesus. Amém, amém. Você senta adorando a Deus que está presente neste lugar. Santo é o nome do Senhor. Talvez você não tenha ideia do valor das coisas pequenas. Muitas vezes aquilo que é grande começou daquilo que é pequeno. É assim que acontece com o Rio Jordão. Diz a palavra do Senhor no Salmo 133, que como orvalho do Hermon que desce sobre o monte, assim o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando o salmista escreveu este salmo, ele sabia bem o que estava dizendo, que o cume do monte Hermon é toucado por neve, e ali caem orvalhos, e esses orvalhos formam 3 vertentes. Essas vertentes pequenas são apenas fissuras no monte Hermon. Vai formando pouco a pouco
um pequeno riacho, e esse riacho vai escorrendo lá do Líbano, começa no Líbano e vai descendo em direção ao sul, e se transforma em um rio caudaloso, esse rio que nós conhecemos como o Rio Jordão. São 160 quilômetros de extensão em linha reta, desde o Líbano, a sua nascente, passando pelo Mar da Galileia, para enfim desembocar no Mar Morto, termina ali, na sua viagem, regando toda a Palestina. Toda a terra de Israel é irrigada por este rio tão precioso para a economia da nação. E este rio é importante não apenas na economia da nação, mas também na economia divina, porque existem fatos, acontecimentos importantíssimos na história de Israel, que são determinados geograficamente por aquilo que aconteceu e acontece ainda no Rio Jordão. O Rio Jordão é um lugar importante na história da nação, na história de Israel, na história da igreja. Por isso, irmão, quando nós olhamos uma passagem bíblica como essa, temos que entendê-la não apenas no seu contexto da história, mas também na sua questão alegórica. Porque alegoricamente o Rio Jordão tem dois significados. O primeiro significado foi aquele que o nosso querido irmão Renato já disse aqui no seu testemunho. Para mim, estar no Japão foi um divisor de águas. Ele estava alegorizando, querendo dizer com isso que foi importantíssima esta permanência, ainda que por pouco tempo, no Japão. Alegoricamente falando, o Jordão nos fala de divisão de águas, de mudanças na nossa história, de acontecimentos pré-determinados por Deus para nos abençoar. Querido, hoje Deus vai fazer você passar pelo Jordão a pés secos. Mas também existe uma segunda questão alegórica, importantíssima, cantada por nós por muito tempo no inário da harpa cristã. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gloriosa será! Portanto, irmãos, quando nós falamos no Jordão, estamos falando, irmãos, de situações que antecipam a nossa chegada gloriosa nos céus. O Senhor Jesus é o nosso condutor. Quando nós lemos Josué, estamos lendo o livro das conquistas. Josué foi um homem escolhido por Deus para a conquista da terra de Canaã. O pastor leu aqui para nós o texto de Josué: esforce-te, ser muito valente, porque passarás a possuir a terra que prometi aos teus pais. Cabia a ele a incumbência de conduzir o povo à conquista de Canaã. Josué é o mesmo nome que é dado como Joshua ou Yeshua. É o mesmo nome dado ao Senhor Jesus Cristo, mas transliterado para o grego. Yeshua, Joshua, Josué. É o mesmo nome. Como Josué conduziu o povo para a terra prometida, Jesus nos conduz à terra que Ele foi preparar para você e para mim, para todos nós. Amém? Irmãos, o Jordão, como lhes falei, é um lugar de tremendos acontecimentos na história. E todos eles foram marcantes, foram sinais na história do povo de Israel. Nós podemos ver, por exemplo, que Elias, quando estava para encerrar o seu ministério aqui na terra, ele passa em direção ao Jordão, e ele vai atravessar o Jordão, ele pega o seu manto e toca nas águas, e ao tocar nas águas, como um Moisés profético, ele abre o Rio Jordão e passa com o seu discípulo, com Eliseu, a pés secos ali. Aquele momento foi um momento de mudança ministerial na vida de Elias, traslado para os céus em carros de fogo e em redemoinho. Quem assistiu? O Rio Jordão. Da mesma forma, quando ele sobe aos céus, o manto cai, e agora o mesmo manto é usado para retorno. E agora Eliseu toca o Rio Jordão e ele atravessa para início ministerial. O Jordão está marcando início e fim e início de ministérios. Não apenas isso, é o mesmo Jordão também, e é exatamente ali
que o Senhor Jesus Cristo vai marcar o início do seu ministério público, seu ministério terreno. Por isso, quando você tiver em Vista do Jordão, pense sempre na questão ministerial. Está relacionado intimamente com o ministério, está também relacionado com restauração. Você deve se relembrar que aquele grande general sírio, quando ele chega nas margens do rio Jordão, ele desdenha, ele diz: acaso não são os rios Farfar e Borbom muito melhores no Líbano do que estas águas deste rio, o rio Jordão? Não menospreze as coisas pequenas, porque aquilo que começou assim com orvalhos do Hermon pode se tornar caudaloso, numa tal dimensão de 28 metros por 1, às vezes 4 metros de profundidade, variando. Assim, irmãos queridos, é a nossa vida com Deus. Amém? Essa mensagem vai falar sobre o Rio Jordão, mas não apenas sobre o Jordão. O que é que isso tem a ver comigo, com a minha vida particular, com o meu ministério? Como é que isso, pastor, se relaciona com a minha vida? Pois bem, irmãos, o Senhor tinha dito a Josué que ele deveria ser valente para atravessar para o outro lado. E tínhamos ali um momento de conquista importantíssimo. E para conquistar, você tem que aprender a recordar-se daquilo que Deus já fez por você. E Deus determina para Josué que os sacerdotes fossem à frente, os levitas, carregando a arca. E quando eles tocassem os pés no Rio Jordão, nos seixos daquele rio, ao tocar, eles deveriam parar bem no meio. E no lugar onde eles tocassem os pés, 12 homens previamente escolhidos deveriam tomar pedras, cada qual para uma tribo. Para cada uma, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Benjamim, e também cada uma delas, enfim, deveria trazer consigo uma pedra. Pegar do seixo uma pedra grande e levá-la. E aquela pedra tinha um valor espiritual e não apenas físico. Quando você vai a Nova York, todo mundo quer tirar foto com a Estátua da Liberdade. Se você vai a Paris, você escolhe a Torre Eiffel. Se você vai a Egito, a Cairo, você escolhe as pirâmides. Desses três, as pirâmides e também a Estátua da Liberdade são monumentos feitos com pedra. E estão presentes até hoje e marcam. A Estátua da Liberdade marca a aliança entre a França e também os Estados Unidos. Foram os franceses que deram de presente para os Estados Unidos. Pois bem, marca uma aliança, uma amizade. E quando Deus diz que eles deveriam pegar uma pedra, qual é o valor dessa pedra? Eles colocam as pedras, trazem e deveriam levá-las consigo. Tirar do rio, levar a pedra no ombro, sentir o peso da pedra, levá-la para o outro lado e deixá-la no arraial. Queridos, eu entendo que existem coisas em nossa vida que devem ser deixadas de lado para nunca mais se lembrar. Eu ojerizo certos testemunhos que, na verdade, mais cultuam o homem, o passado, as coisas que deveriam ser esquecidas, alguns que falam do passado com prazer, como se o passado tivesse algum valor, o passado de pecado, de manchas de vergonha. Mas quando nós ouvimos testemunhos como o da irmã Célia, que usa o passado para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, é diferente. Há uma diferença muito grande quando nós usamos as pedras do passado para dar louvor, glórias e honra ao nosso grande Deus e Salvador. Nós olhamos que eles tinham que tomar aquelas pedras, retirá-las do seixal e levá-las consigo. Há coisas que devem permanecer conosco, não importa quanto tempo passe. Há coisas que são parte da nossa experiência, da nossa vivência cristã, que são importantes para você e para mim, porque fazem parte do nosso ministério. São com estas pedras, e principalmente com aquelas pedras que talvez jogam em você, são com estas pedras que nós construímos um palácio para a morada do nosso rei. Entenda uma coisa, as pedras, elas são importantes. Há algumas pessoas que, no meio do caminho, abandonaram as suas pedras.
Eles deveriam pegar aquelas pedras, levá-las consigo, para formar um monumento, um memorial para Deus. Querido, quando você estiver no meio de um problema, de uma dificuldade, você deve se recordar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Deve haver pedras no seu caminho que recordem para você o quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não foi apenas com os filhos de Israel, na sua história aqui em Josué, mas em outros acontecimentos, pedras foram erigidas, foram valorizadas para marcar acontecimentos importantes. Por que é que Deus queria que eles tomassem aquelas pedras? Porque aquele acontecimento, embora fosse menor talvez em maravilha, comparado com a primeira, com a saída do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, também passaram o Mar Vermelho, cantamos isso aqui, em terra seca. O Mar Vermelho determinava uma separação entre o Egito e agora o deserto. Mas Jordão separa o deserto da terra prometida. Irmãos, toda a vida cristã é feita de caminhadas. Você já deixou o Egito, já deixou a escravidão, já passou o Mar Vermelho, e isso é algo definitivo. O Mar Vermelho fechou e não tem mais como voltar. Diga para o seu irmão, não dá mais para voltar. Você entendeu, querido? Não dá mais para voltar. Aleluia, foi Deus quem fez a obra da salvação na sua vida. Foi Deus que te tirou do mundo. Não dá mais para voltar, você vai morrer afogado como um egípcio. Mas há uma segunda situação. Agora que você passou o Mar Vermelho, você vai ter que passar o Jordão. A vida continua, a história continua. O Senhor não te salvou para você ficar sentado nessas cadeiras brancas. Ele não te salvou para que você estivesse aqui alegrando-se apenas com relação à sua salvação. Não! Há um aspecto ministerial, há um aspecto importantíssimo. Cada vez que eu adoeço, cada vez que alguma situação ruim acontece na minha vida, eu tenho que parar para pensar, por que eu estou aqui? Qual é a razão de eu estar aqui? Terminou a minha tarefa ou ainda devo continuar? Irmãos, todos nós temos que entender que há um Jordão para todos, como também houve para o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabia que se Ele colocasse os pés no Jordão, Ele estava aceitando plenamente a vontade do Pai, morrer por nós, ser submerso, sendo pois sepultados na morte pelo batismo, seremos também renovados com Ele em novidade de vida. Quando você aceita as águas do batismo, você está aceitando a vontade plena de Deus, morrer para o mundo, mas agora viver para Deus. Deus quer que você viva para Ele. Deus quer que você agora entenda que existem ainda situações ministeriais a resolverem. E o mesmo Deus que iniciou a boa obra, Ele vai completá-la. Aleluia. Como é bom saber, irmãos queridos, que a história não termina na conversão, ela apenas começa ali. Deus está começando uma nova história na sua vida. Diga isso para o seu irmão, Deus está começando uma nova história. Passar o Jordão para quê, pastor? Porque eles tinham que marcar já no início de sua história de conquista, que foi Deus, o mesmo Deus que os tirou do Egito, era o Deus que agora estava levando-os a conquistar a terra prometida. Não era outro, era mais um milagre, mais um sinal repetido na história de Israel, para eles recordarem as maravilhas do Senhor. Por que é que Deus nos dá testemunhos? Quantos aqui tem testemunho? Deixa eu ver, testemunho de vitória, cura de enfermidade, emprego, saúde, prosperidade. Quantos têm recebido bênção da parte de Deus? Quantos pararam de receber bênção da parte de Deus? Não precisa levantar a mão não. Quantos faz tempo que não vê uma bênção de Deus cair no seu arraial? Sabe para que são os testemunhos, irmãos? Eles são encorajadores. Eles nos servem para nos abençoar, para que a nossa vida tenha referências. Toda a vida cristã deve ter referenciais. E isso é importante.
Eu tenho várias referências na minha vida daquilo que Deus operou. Por isso eu sei que estou no centro da vontade de Deus. O povo de Israel deveria saber que Deus era com eles ao passar aquele Jordão, e deveriam carregar uma pedra para cada tribo, para eles perceberem. Por quê? Por causa da futura geração. Eu tenho testemunho pessoal daquilo que Deus fez na minha vida, eu sei quem é Jesus, mas a grande questão é, e os meus filhos já sabem? A grande questão é, e as futuras gerações já conhecem o Senhor? Haverão de ter também os seus testemunhos pessoais, eles devem ter experiências pessoais com Deus, porque a minha experiência pode ser transmissível a você, mas a minha é minha e a sua é sua. Cada qual deve ter uma experiência pessoal com Deus. Por isso aquelas pedras eram simbólicas da presença de Deus. Quando os filhos viessem olhar e perguntar: pai, o que é essa pedra? Essa pedra, meu filho, foi tirada de um lugar muito importante. Eu me lembro, uma vez, estava muito mal espiritualmente, desanimado porque as coisas não aconteciam em casa, e por mais que eu orasse, as coisas não aconteciam. Era um jovem crente querendo buscar e servir a Deus, e por mais que eu servisse, as coisas eram maravilhosas lá fora, mas dentro de casa as coisas não aconteciam, iam de mal a pior. Eu me perguntava a Deus: por quê? Por quê? E uma vez na madrugada, voltando do evangelismo, eu encontrei alguns irmãos que iam para uma vigília, e eles me convidaram. Um deles me convidou: você não quer ir para a vigília? Vamos com a gente. E havia um diácono ali. O diácono olhou, sisudo: por que o senhor convidou? Não deveria convidar. Ele olhou para mim e foi muito claro comigo, disse assim: olha, nós oramos e jejuamos 1 mês para subir o monte é um lugar santo, cuidado, porque quem sobe desconcertado pode ficar endemoniado. E eu fiquei tão assustado com aquele negócio, irmão, que eu fui com eles tremendo e confessando pecados que eu fiz, até o que eu não tinha feito. E nós subimos um monte, eu e mais aqueles 2 irmãos, e quando estávamos orando, em oração a Deus, buscando ao Senhor, de repente naquela escuridão do monte, eu olho para o lado e eu vejo o diácono brincando com um vagalume. Aquela coisa começou a iluminar no meio do monte. Eu olhei para ele e falei: mas esse homem falou tanto para eu não subir no monte de qualquer maneira, ele ficar brincando com vagalume. Aí de repente, quando eu olhei no chão, irmãos, uma série de luzes começaram a aparecer ao redor das folhas que eu estava orando. Eu olhei, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Não era vagalume, era a presença de Deus naquele lugar. E eu fiquei tão feliz por saber. Eu estava naquele monte na dúvida, pensando: será que Deus é realmente comigo? E ali, diante do Senhor, o Senhor demonstrou sua misericórdia para comigo: eu sou contigo. Saí dali com uma folha iluminada na minha mão, levei um pedaço de graveto comigo, e ficou comigo por muito tempo aquele pedaço de graveto, para eu recordar que Deus era comigo. Sabe, irmãos, nós precisamos de certos sinais, certos marcos em nossa história. Não tem que ser nada concreto, mas você tem que ter em sua mente fotografias daquilo que Deus já realizou, para que você saiba que o mesmo Deus que operou no passado ainda está interessado em completar a sua história. Ele é Deus, Ele é fiel, nunca falhou, jamais falhará. Aleluia. Se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumpri-la. Mas leve para casa uma pedra. Se eu fosse o pastor Alisson, sabe o que eu faria, pastor? Ao sair desse culto, eu ia encontrar uma daquelas pedras daquela montanha. Não precisa ser grande não, mas eu ia colocar uma pedra dentro da minha bolsa. Assim: Senhor, essa pedra vai marcar o meu retorno. É o meu Jordão, eu vou passar, mas eu vou cruzar e vou sair do outro lado, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos propósitos com Deus, Deus faz propósitos conosco, igreja. Aleluia. E como é bom saber que nós continuamos sendo carregadores de pedra. Deus marcou a nossa vida com pedras, e não poderia ser diferente. Há um poeta já falecido, Carlos Drummond de Andrade, que disse o seguinte: no meio do caminho havia
uma pedra. Talvez seja o poema mais famoso dele. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Vai ter sempre uma pedra no meio do caminho, mas ela não pode ser de tropeço para você. Deve ser marco de construção na sua vida, para que através disso Deus continue a construir grandes coisas. Eu quero que você se levante nesta hora em nome de Jesus. Nós vamos cruzar o Jordão juntos hoje. Existem promessas que Deus fez a você e a mim, promessas que dependem de memoriais, de memória. Irmãos, quantos já passaram por esse púlpito, que já declararam coisas, e que nós ainda estamos aguardando a realização, a concretização da promessa? Aquele povo lhes foi dada a ordem de conquistar a terra. Josué envelheceu, e muito da terra ainda precisava ser conquistada. As pedras eram sinais, eram marcos. Tem marcos aqui no culto hoje? Aleluia. Existem marcos na sua história. Existem situações que Deus quer marcar a sua vida, para você entender que Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu. Tome uma pedra hoje e coloque no seu passado e defina: o passado acabou, há um futuro glorioso que Deus determinou para mim. Nós não vamos viver do passado. O passado serve apenas para confirmar o futuro. Depois que Josué ordenou àqueles homens que retirassem as pedras dos pés do sacerdote, onde estava a arca da presença de Deus, a arca da aliança, Josué teve que fazer uma coisa: voltar para o meio do rio e pegar as pedras. Ainda havia mais pedras nos pés dos sacerdotes. Pegar outras pedras, outras 12 pedras, e marcar o lugar onde Deus abriu o mar. Na verdade eram 24 pedras, 12 para levar e 12 para ficar. Porque, irmãos, nós não devemos romper com o passado que Deus operou em nossa vida. Você deve romper com o passado onde Deus não atuou na sua vida. Rompa com esse passado, não esqueça esse passado de pecado, em nome de Jesus. Mas o passado que Deus marcou na sua vida é para ser sempre recordado. Jordão nos fala de ministério, de serviço, de obra para Deus. Deus quer fazer algo glorioso na sua vida ainda. Feche seus olhos um instante, vamos orar a Deus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus querido, por Tua presença nesse culto. Pai, põe uma pedra hoje, Senhor. Eu quero pôr uma pedra hoje, Senhor, para marcar, Senhor, esse dia na Tua presença, Deus. Meu Deus, eu não sei o que o futuro está reservado, mas eu sei, Senhor, que o Senhor nos chamou para conquistar. E é isso que nós faremos, nós conquistaremos para a Tua glória e para a Tua honra, ó Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma os Teus filhos em Tuas mãos, abençoa-os, Pai, em nome do Senhor. Nesta hora, meu irmão, tome a sua pedra, coloque-a sobre o seu ombro nesta hora. Em nome de Jesus, faça isso profeticamente. Coloque uma pedra sobre o seu ombro agora. Tire da sua situação difícil e leve-a para Deus nesse momento. Você vai levar para a sua casa uma pedra recordatória, memorial de Deus. Pois o Senhor que te salvou, não apenas te salvou, também quer te abençoar, e já te tem abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção do Senhor é para você, a bênção do Senhor é para a sua casa e para a sua família e para os seus filhos. Aleluia, louvado seja Deus, Deus Pai. Nessa hora, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, meu Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, meu Deus, para que quando nossos filhos perguntem, nós possamos dizer: isso foi Deus quem fez, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.